convido a todos que se coloquem em posição de prece. Quem puder, feche os olhos. Relaxe o corpo. Possamos, todos nós aqui agora, em comunhão de pensamentos e sentimentos, voltar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso querido Mestre de todos os dias, para que nos ilumine as nossas mentes, para que fortaleça os nossos corações, para que saiamos daqui ao final dessa noite muito melhor quando entramos, amparados também pelos bons espíritos dessa casa, que prepararam o ambiente para que aqui estivéssemos. Gratidão, divinos amigos, pela paz, pela harmonia e pelo esforço de sempre. Diante de tudo isso, levamos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Bom, gente, a ideia nossa hoje é falar sobre educação. Educação família ou educação escola? Quem que tem que educar? Quem que educa? A família ou a escola? Então, para que a gente possa entrar nesse tema, eu tentei fazer a seguinte combinação de pensamentos. No primeiro momento, vamos falar sobre a proposta. O que está acontecendo hoje com as nossas crianças, com os nossos jovens? Qual é a problemática atual, que já não é de hoje, mas que hoje se avolumou de uma forma intensa, a ponto de estabelecer verdadeiros processos destrutivos nos nossos filhos, nos nossos jovens? O que está acontecendo hoje? Qual é o causador de tudo isso? O que é a educação? O que é a educação do ponto de vista espírita? O que o Espiritismo tem a nos ensinar? O que o Espiritismo tem a nos esclarecer acerca da educação, que possamos adaptar nossas vidas? E depois encerrar com uma pequena proposta para nós pais, para nós educadores, para todos nós que temos sob a nossa guarda crianças, jovens, adolescentes. Bom, para começar, eu queria trazer para vocês um pensamento que eu li há dias atrás, que é de uma terapeuta chamada Denise Dias. Ela diz assim, achei interessante, eu acho que cabe muito bem para esse momento aqui de reflexão. Ela vai dizer para todos nós que os pais não precisam brincar, os smartphones fazem isso, os pais não precisam mais buscar nas festas, o Uber faz isso, os pais não precisam mais cozinhar, o iFood faz isso, os pais não precisam mais educar, a escola faz isso. Bom, essas atitudes, aliadas a muitas outras, têm desencadeado nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos jovens, problemas imensos. A ponto de alguns especialistas indicarem que nós estamos passando por uma tragédia silenciosa. Por que tragédia silenciosa? Meus amigos, porque a grande maioria dessas crianças, boa parte delas, estão passando por um senso de solidão e de vazio. Um vazio íntimo, um vazio interno, que tira o chão delas, que parece que elas caem num precipício e nunca vão chegar ao fundo, um vazio que elas não têm direção a seguir. Assim, meus amigos, segundo alguns institutos de pesquisas dos Estados Unidos, que analisou o perfil dessas crianças, principalmente de crianças de 5 a 14 anos, crianças e adolescentes, identificou que elas estão passando por doenças mentais, a ponto de se considerar hoje uma epidemia. Só para vocês terem uma ideia, 1 em cada 5 crianças hoje tem problemas de saúde mental. É muita coisa. É
muita criança, é muito problema. Dá um exemplo para vocês. Tu pega essas crianças que hoje passam pela solidão e pelo vazio, elas precisam preencher isso. E não estão conseguindo preencher em casa. Aí elas vão preencher aonde? Lá fora. Primeiro, com relacionamentos errados. Relacionamentos errados. Deixa eu contar uma história para vocês que veio para mim há um tempo atrás. Um casal, jovens, ela 17 anos, ele 19, resolveram casar. Cedo demais, por mais insistência dos pais, que era muito cedo, eles não tinham estrutura emocional para isso, não tinham estrutura financeira para isso, mas eles foram persistentes e insistentes e casaram. Um ano depois nasceu o primeiro filho, nasceu o filho. Só que, com o passar do tempo, pelas viagens do pai, esse pai começou a se afastar da família e se separaram. Então essa criança, ela cresceu e viveu sem a convivência do pai. O pai não estava presente nos principais e nos mais difíceis momentos da vida dela, na sua infância. A mãe, muito nova, não tinha estrutura emocional para construir isso. Foi trabalhar, tentar adquirir o sustento, mas não conseguiu dar toda a atenção e a educação que aquela criança precisava. Assim, meus amigos, o que aconteceu? Eu vou encurtar a história. E esse menino foi procurar o que lhe faltava na rua e encontrou um outro menino na mesma idade dele, com a mesma problemática, dentro de casa, sem estrutura, sem o amor, sem o carinho, sem a educação necessária. Se encontraram, se tornaram grandes amigos e tentaram preencher os seus vazios de forma errada, entrando na bebida e entrando nas drogas. Muito tempo depois, muitos anos depois, essa mãe me confidenciou que em determinado dia os dois se encontraram uma noite na casa de um deles, foram para trás da casa, acenderam uma fogueira e lá sentaram ao redor da fogueira e se confidenciaram, abriram o coração um para o outro. Isso foi muito importante, tenho certeza disso. Mas qual é a estrutura que eles tinham para mostrar o caminho correto? O caminho que deviam seguir? Que estrutura que eles tinham naquele momento? Emocional, espiritual, para isso? Nenhuma. Bom, para finalizar a história, alguns anos depois dessa cena da fogueira, um dos meninos se entregou ao vício das drogas muito violentamente, indo de hospital para hospital, tentando recuperação aqui, outra ali, pegando as coisas dentro de casa para comprar, a droga e tudo mais, e ainda não se curou completamente. O outro, numa madrugada, a droga fazendo falta no seu organismo, e ele não tendo em casa, sai, pega o carro e vai procurar aonde comprar, bate o carro e desencarna. Então, aí está uma problemática que nós encontramos, e não é um caso isolado, se nós formos analisar a fundo. São diversos casos assim. Então, aquilo que eles não encontram dentro de casa, eles procuram fora. Relacionamentos errados, vício nas drogas lícitas e ilícitas, sexolatria totalmente desequilibrada, crimes, nas problemas da saúde mental, a ansiedade e a síndrome do pânico tomando conta dos nossos jovens, das nossas crianças, numa proporção imensa, que os pais não têm estrutura e conhecimento de como lidar com tudo isso. Essa ansiedade e essa síndrome do pânico muitas vezes se desenvolve, desencadeia processos depressivos, a ponto que, segundo os institutos de pesquisa, alertaram que hoje crianças na faixa dos 10 anos aumentou em 40% a síndrome de depressão, que não tratada fez com que desencadeasse hoje
um aumento de 200% em crianças de 10 a 14 anos nos casos de suicídio entre crianças. São os nossos filhos, são os filhos dos nossos amigos, são as pessoas que convivem na nossa comunidade. E quando a gente analisa a causa fundamental, não está lá na solidão ou no vazio, está na estrutura familiar, que não tem a condição e a força para mostrar e para educar da forma que precisa. Tem um livro que eu quero trazer aqui para fundamentar isso que eu estou dizendo para vocês, que é esse livro aqui, ó, Família, Vida e Paz. Esse livro, ele foi escrito após o 35º Congresso Espírita da Federação Espírita de Goiás, onde o tema era Família, Vida e Paz. Então, após esse congresso, aqueles estudiosos, aqueles espíritos que estavam lá proferindo as palestras, fizeram textos falando com a temática Família, Vida e Paz, dos diversos problemas, soluções e as situações que convivemos dentro da família. Então tem nomes aqui fantásticos, como Adilson Salles, como Calci Royce, como Hilária Bueno, como Haroldo Dutra Dias, como Roosevelt Thiago, como João Andrade e assim por diante. O capítulo 9, ele vai falar sobre o quê? É o capítulo da Jo e do Roosevelt. Eles vão tratar sobre a educação dentro da família. Quando eles tratam da educação dentro da família, um texto fantástico, em determinado momento eles vão trazer para nós a conduta que determinados pais têm, que tem ocasionado o problema nos nossos filhos, de destruição, de desregramento. E aí eles nos apresentam 7 tipos de pais dentro das nossas comunidades, dentro das nossas vidas. Por exemplo, vou trazer aqui para vocês. O primeiro pai são os pais agressivos. O que é o pai agressivo? Aquele que lida com violência com os filhos. Violência verbal e muitas vezes violência física. Inclusive eles vão dizer aqui, na tentativa de conseguir respeito dos seus filhos, o máximo que conseguem é o medo deles. Não é verdade? Aí, segundo, pais fracos. Pais fracos são aqueles pais que os filhos tomam conta, não têm atitude para impedir que ele faça determinadas coisas. Se é não, é não, não. Se é não, é sim. E ele acaba tomando conta. E aí acaba o filho, muitas vezes, definindo a postura de vida dele, tomando atitudes que vão em contramão à proposta educativa que ele deveria ter. O terceiro, pais distraídos. Pais distraídos é aquele que até dá toda a condição para os filhos, dá o alimento, dá a escola, dá a roupa, dá o dinheiro necessário para a sua diversão, mas não cuida da educação dos filhos. Se perguntar para ele muitas vezes, tu sabia que o teu filho está depressivo? Ele vai dizer, não, nem sabia. Tu sabia que o teu filho está começando a beber e ele tem 14 anos? Ah, eu não sabia disso. Pais completamente distraídos, avessos à educação dos filhos. O quarto, pais terceirizados. É aqueles que terceirizam a educação dos filhos para babás, para as escolas. E quem esteve aqui sexta-feira vai lembrar que o Ricardo falou que a escola instrui para a vida e os pais educam moralmente, que é o fundamental, é a base mais primeira de toda a nossa existência. Então esses pais terceirizados terceirizam a educação dos filhos e perdem o controle, perdem totalmente. Se você vai analisar, muitos desses pais são muito materialistas, inclusive. O quinto, pais superprotetores. Aquele pai que diz, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Ele protege ao excesso os filhos. Sufoca muitas vezes as crianças. Chega a determinado momento que chega um adulto muito dependente dos outros.
problemático. O sexto, pais negligentes. É o pai que sabe o que precisa fazer da educação, mas não faz. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer, o meu trabalho me suga demais. Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer as coisas da casa. Ele vai negligenciando a educação dos filhos. Deixa para amanhã, deixa para o mês que vem. Eu falo com ele sobre isso depois. Mas ele está entrando com amigos meio problemáticos. Deixa que depois eu falo com ele. E vai deixando, até que o problema se torne insustentável. E o sétimo e último, eles categorizam pais teóricos. O que é o pai teórico? Meu filho, você precisa perdoar. Meu filho, você precisa respeitar os outros. Meu filho, você precisa fazer orações. Meu filho, você precisa ser carinhoso. Mas ele não é. Não é carinhoso, não faz oração, não perdoa. Fica só na teoria. E aí as crianças, os nossos filhos, têm em nós os exemplos de vida. Se o meu pai não faz, eu também não vou fazer. Meus amigos, então, dessa forma, é a problemática que nós estamos envolvendo. Bom, se nós entendermos isso, o que está faltando? Educação. Mas o que é educação? Quando nós olhamos para o termo educação dentro da doutrina espírita, nós vamos identificar que educação e doutrina espírita são termos indissociáveis. Educação e espiritismo é a mesma coisa, porque o espiritismo é uma doutrina educadora. Tanto que Lins de Vasconcelos, um eminente trabalhador espírita, radicado aqui no Rio Grande do Sul, um grande trabalhador, ao desencarnar, continuou trabalhando no mundo espiritual e ditou diversas obras pelas mãos do nosso querido Divaldo Franco. E uma delas se chama Cristomancia da Imortalidade. E ele vai dizer que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educadora. Outro, Herculano Pires. Herculano Pires foi outro trabalhador fantástico do movimento. Foi, enquanto encarnado, jornalista, poeta, escritor. E desencarnado, continuou fazendo o seu trabalho primorosamente, com obras fantásticas para todos nós. E uma obra maravilhosa dele, enquanto encarnado, se chama Pedagogia Espírita e Educação. E ele vai dizer o seguinte, que o Livro dos Espíritos é um manual de conduta para a imortalidade. É um manual de educação para a vida integral, onde oferece à humanidade a possibilidade da sua transformação moral e espiritual na escola da Terra. Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina para nos educar o intelecto, ela é uma doutrina para nos educar o coração, que transforma a nossa vida em novos comportamentos, em novas atitudes. Pegando esse gancho, quando nós analisamos a expressão educação, nós vamos ver que ela tem duas raízes. A primeira raiz quer dizer educare, a segunda educere. Educare vem dizer que a educação é de fora para dentro. A educação dos professores, a educação que vem das mídias e de qualquer outro meio externo. E o educere é a educação que vem de dentro para fora, que faz aflorar aquilo que nós já temos em germe. E todas as vezes que alguém tenta e transmite uma educação de fora para vocês, como talvez eu esteja fazendo aqui para vocês, ela tem que acionar algo dentro de vocês para que isso vocês transformem, edifiquem e implantem nas suas vidas, ou nas nossas vidas, dentro desse processo. Então, partindo desse pressuposto, em 1996, aconteceu em Salvador um outro congresso, Congresso Espírita da Bahia, que tinha como tema Educação e União dos Espíritas. Uma problemática naquela época, uma problemática ainda na atualidade. E, ao final do congresso, veio uma psicografia ditada por o espírito Amélia Rodrigues,
psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. Uma psicografia que foi intitulada Educação para a Plenitude do Ser. Uma preciosidade. Ela é uma síntese extraordinária acerca da educação, que foi utilizada muito, inclusive, pelos meios educacionais do estado da Bahia, e que foi utilizada muito ainda pelos educadores no movimento espírita brasileiro, muitos educadores no movimento espírita brasileiro. E dentre tudo que ela falou, uma das coisas que ela diz é o seguinte: que todos somos educadores uns dos outros. Pelas palavras, pelas atitudes, tanto de bom como de ruim. O que ela está dizendo para nós? Que a educação, enquanto influência de ideias e de comportamentos, todos nós, a partir do momento que nos relacionamos com alguém, estamos influenciando com as nossas ideias e com os nossos comportamentos as pessoas. Seja aqui na casa espírita, seja no trabalho, seja no clube social, seja na rua, seja em casa, principalmente. Estamos influenciando uns aos outros. E aí a pergunta é: que tipo de influência eu estou gerando para os meus filhos? O que eu tenho construído para gerar essa influência para eles? Kardec vai definir muito, vai trabalhar muito a educação em todas as suas obras. Nós vamos encontrar a palavra educação, se eu não me engano, no livro dos Espíritos, em torno de 15 vezes. E ele vai trabalhar com profundidade em várias obras da doutrina, porque esse é o caráter. E ele aprendeu isso com Pestalozzi. Pestalozzi foi um dos maiores pedagogos que a Europa teve. Um dos maiores pedagogos que viveu no século XIX. Constituiu um processo de pedagogia de educação que foi avançado para a época e é avançado até hoje, para os livros de hoje. E ele dizia que nós temos que, da necessidade de nós termos uma educação integral. E essa educação integral passa pela escola e pela família, onde deve ser abordado na educação dentro de casa e na família 3 fatores: cabeça, coração e mãos. Mãos são o comportamento de todos nós. Mãos são as nossas atitudes, a nossa fala e a nossa escrita. Esse é o comportamento final, que é consequência dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando? Quais são as ideias que alimentam a minha mente? O que eu estou lendo? O que eu estou vivenciando? Quais as companhias que eu estou tendo que alimentam o meu pensamento, a minha forma de ver a vida e o mundo? E esses pensamentos e esses comportamentos estão ligados ao que eu carrego no meu coração. O que eu tenho no meu coração? Quais são os sentimentos que movem a minha vida? Então ele está dizendo para nós que todas as vezes que eu alimento o meu coração com bons sentimentos, eles reverberam na minha mente, que se estabelecem novos comportamentos. Essa é a proposta do Cristo, que quando estava com os fariseus e os seus discípulos, disse para todos eles: o que entra pela boca não é o que macula o homem. O que macula o homem é aquilo que sai da boca, porque vem do coração. Então o que vem? Palavras agressivas, ódio, raiva, violência, agressividade, assassinatos, mas também palavras amorosas, passividade, compreensão, tolerância, vem do coração. Por isso que a doutrina espírita é a revivência do Evangelho do Cristo, e o Cristo esteve aqui para mudar comportamento, mudando o que nós sentimos dentro do nosso coração. Essa é a proposta de Cristo. E assim, meus amigos, naquela passagem, naquele
texto que a Amélia Rodrigues trouxe, Educação para o Despertar, ela vai finalizar esse texto de uma forma muito bonita. Vai trazer para nós qual é o verdadeiro caráter da educação. Ela vai dizer o seguinte, vou ler para vocês. A educação é aquela que tem um caráter global, atendendo o ser em todas as suas dimensões. Qual dimensão? Cabeça, coração, mãos. Infundindo-lhe hábitos morais saudáveis. Hábitos, aquilo que tu faz todos os dias. Hábitos que vão nos trazer passividade, que vão nos trazer força, amorosidade, compreensão, ajuda e fraternidade. Hábitos. Oração é um hábito todos os dias. Hábitos saudáveis. E esses hábitos, graças aos quais se formarão o caráter e a personalidade do ser humano, que se interagem à essência espiritual, que se integram à essência espiritual, transferindo de uma para outra reencarnação, de forma a alcançar a felicidade eterna. Gente, essa é a essência do Espiritismo. A educação para o espírito mortal que todos nós somos. Não é uma educação para que vocês tenham a solução do seu problema hoje. Ele até ajuda na sua problemática, nas nossas problemáticas do dia. Mas é a solução e a força interna para o espírito que eu serei. Para construir um ser humano melhor nessa encarnação, mas em todas as outras que virão. Mas como é que eu faço isso? Através da educação. A educação, no menor escala, nesse sentido, na sociedade. Numa grande escala, dentro do seio familiar, com todos os envolvidos da família. Mas a grande e principal parte, no indivíduo. Eu como pai, como mãe, como tio, como tia, como Dindo, como Dinda, como avô, como avó. É minha responsabilidade. Por isso, meus amigos, que todo o processo de educação se dá primeiro pelo processo de autoeducação. Eu preciso, para educar meus filhos, saber o caminho correto que eu tenho que fazer isso. Descobrir? Então, por isso que a doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. Aqui na doutrina espírita, em qualquer lugar, nós não vamos dizer, venha para a casa espírita que aqui você vai curar todas as tuas dores e tua vida vai ser uma vida de eternidade. Vem para a doutrina espírita que você vai ter prosperidade. Não, aqui você não vai escutar isso. Se caso você escutou, você está na casa espírita errada, ou pelo menos não é casa espírita, porque espiritismo não é salvacionista. A doutrina espírita é uma doutrina de progresso moral. Faz com que você, ao olhar para Jesus, ao olhar para os seus exemplos, pelos seus ensinamentos, para os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, você pega aquilo, joga para a tua vida e se transforma e se salva, tendo o apoio dos bons espíritos. Porque essa é a proposta que Jesus nos ensinou a todos nós. Quando ele diz aos seus discípulos como orientação, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ele diz, sede perfeitos. Quando é sede perfeito, você tem uma ação, depende de você buscar essa perfeição. Então quando nós pegamos essa fala de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos, numa ponta nós temos nós, criados por Deus, simples e ignorantes em conhecimento, e na outra ponta o Espírito perfeito em perfectibilidade que eu deverei ser, e no meio o caminho, e esse caminho é o processo de evolução que todos nós sabemos que devemos percorrer, e essa evolução, esse caminho se passa pela educação, a educação fundamentalmente moral. Assim, meus amigos, diante desse papel, o
que nós precisamos fazer enquanto pais? E aí eu me recorro ao Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo maravilhoso chamado Honrar vosso pai e vossa mãe. E há uma mensagem dos Espíritos, mais precisamente de Santo Agostinho, intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Gente, essa mensagem tem nome, é o capítulo 14 do Evangelho. Ela deveria ser lida por todos os pais e as famílias com muita frequência, pelo teor de profundidade e de ensinamento que ele nos traz. Mas eu só peguei um pequeno trecho para nos ajudar aqui na noite, em função do tempo. Olha o recado que o Santo Agostinho vai dar para cada um de nós. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Agora ele vai trazer o papel para nós, pais. Compreendei, pais, que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Quando nós colocamos um filho no mundo, a alma vem do espaço, a alma vem do mundo espiritual. Com qual propósito? Para progredir, para melhorar. Esse é o propósito dele. É para isso que todos nós nascemos. E aí ele vai continuar. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar Deus dessa alma. Então, meus amigos, quando um filho vem até nós, é nosso dever mostrar para ele quem é Deus. É nosso dever mostrar para ele como que nós nos aproximamos de Deus e como ele se aproxima de Deus. E não só pelas palavras evangélicas, mas pelas atitudes, eu sendo um bom ser humano. É ali que ele vai encontrar Deus. E ele vai continuar dizendo: esta é a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis se cumprirdes fielmente. E ele termina esse trechinho numa fala que o nosso colega aqui da casa, o Ilvo, costuma dizer quando fala sobre família. Ele vai dizer o seguinte: lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes do filho que lhe foi confiado? Pensa, essa pergunta sendo feita para você todos os dias da sua vida. E aí, tá, mas Santo Agostinho, qual que é? Me dá uma dica prática para me ajudar os meus filhos. E ele traz várias, mas eu peguei uma aqui para vocês. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. E espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los. O que ele está dizendo para todos nós? Todos nós temos tendências instintivas que trazemos do nosso passado, ou seja, de nossas vidas pretéritas. Então, olha para o teu filho. Se o teu filho tem a tendência a agir agressivamente com os colegas, essa tendência tem que ser combatida. Se o teu filho tem a tendência de não compartilhar nada com os amiguinhos, muito provavelmente ele vai continuar com isso na vida adulta. Então aí está uma tendência a ser combatida. Então ele está dizendo para nós quem é, nós devemos olhar isso, prestar atenção, colocar o esforço na educação dos nossos filhos nesse campo. Então, meus amigos, dentro desse contexto, o que Kardec e os Espíritos estão dizendo para todos nós? Que nós, meus amigos, devemos, cada um de nós, transformar a vida dos nossos filhos em um homem de bem, como é apregoado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um ser humano de bem, que ele seja um agente do bem. Mas para isso há a necessidade dos processos educativos. Pelas instruções intelectuais, sim, mas principalmente pelo processo de transformação moral. E como que eu faço isso?
dentro de várias ações. Vou dar algumas outras dicas que peguei dentro da doutrina espírita e do que é tratado hoje aí na nossa convivência com os especialistas em educação das crianças. Há um livro, Grandes Expectativas, de William Damon. Ele foi um best-seller nos anos 90 nos Estados Unidos, que trata sobre educação na família. Educação na família. Olha só o que ele vai dizer. Gente, em 1990, e esse tema é atualismo, que é estudado hoje ainda pelos psicólogos da área de educação da família. Ele diz o seguinte, que a sociedade, na sua grande maioria, é cínica, é egoísta ao extremo e é amoral. Amoral quer dizer que não tem moral. Que nós devemos combater isso pela educação, começando dentro de casa com os nossos filhos, com 3 fatores fundamentais: disciplina, limites e desafios. Disciplina, limites e desafios. Então, outras dicas que ele propõe para nós, como os especialistas propõem para nós. Se é não, faz mal, é não. Não é sim para a criança. Se está jantando com a criança, com um jantar em família, largar todas as tecnologias de lado. Celular, TV, é jantar em família. Dentro da possibilidade que nós temos, alimentação saudável. Se a criança, principalmente nos anos iniciais, passar de meia hora a 1 hora com ela na natureza, todos os dias, ou o máximo de dias possíveis. A outra proposta, colocar as crianças a fazerem as tarefas de casa. Dar responsabilidades para elas. Constituir que elas sejam um ser humano responsável. Como? Pela responsabilidade, através do que? Deixa que ele carregue a mochila, não carregue você. Se ele não tinha que levar um tema para a escola e deixou em casa, não vai lá buscar e levar para ele na escola, para ele aprender a responsabilidade. Se ele sabe descascar uma fruta, deixa que ele descasque. Se ele está com tédio, deixa que ele tenha o tédio. Momentos de tédio às vezes são bons porque ativam a criatividade em como sair do tédio. Ensine o amor, ensine a ter respeito pelas pessoas, pelos mais velhos, a respeitar e não ser preconceituoso, a ser carinhoso, compreensivo, a ser fraterno, a ajudar o próximo, a cuidar da natureza, a fazer orações todos os dias, de manhã quando acorda, de noite quando vai dormir, a fazer o evangelho no lar, a participar da evangelização de uma casa espírita que fala de Deus. Se a casa espírita não tem evangelização, leva em alguma, mas leva na evangelização. Num período inicial, seja na casa espírita, da igreja católica, tempo do evangelho, nós devemos levar os nossos filhos para escutar sobre Deus. Depois, quando adulto, se ele quiser seguir outro caminho, é a responsabilidade dele, nós a gente faz a nossa parte. Então, meus amigos, todas essas atitudes são efetivas se dentro de casa ele encontrar um exemplo, que somos nós. Porque toda educação pressupõe a autoeducação. E aí, já encerrando, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, tem uma mensagem de uma espírita fabulosa chamada Ana Borg. Ela diz o seguinte, que o maior legado de nossas vidas, presta atenção nisso, o maior legado de nossas vidas não são os bens materiais que eu deixo no mundo para os nossos filhos, são o tipo de filhos que eu deixo para o mundo. E aí, que tipo de filho nós estamos deixando para o mundo? Meus amigos, se isso fez ressonância no coração de vocês, entra na doutrina espírita, mas principalmente deixa a doutrina espírita entrar em cada um de vocês. Porque nós somos co-criadores de Deus. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Vamos fazer oração? Novamente, elevando o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre querido, rogando que Ele nos abençoe, né? Que nos traga a sua paz, o seu carinho, o seu amor, para que fortalecidos possamos sair daqui cumprindo os nossos papéis de
sermos bons pais, de sermos bons filhos, de sermos bons cidadãos. Fique junto conosco, Mestre Jesus, fiquem junto conosco com os Espíritos. Gratidão pela vida, gratidão pelo carinho e pelo amor. Que assim seja.